Glória a Deus. Já pegue sua Bíblia. Nós estamos hoje na nossa aula bíblica. Toda segunda-feira, 19h, é o nosso culto doutrinário, juntamente com a escola bíblica. Abre tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo de número 46. Todos encontraram o texto da palavra de Deus? No Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 46. Nós vamos falar mais um pouquinho hoje sobre a vida de Moisés. Na semana passada nós falamos sobre mais o livramento de Deus para Moisés, das águas ao palácio de Faraó. Hoje nós já vamos falar mais sobre a obra que Deus usou a Moisés. Diz assim a palavra de Deus: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Toma seu assento, por favor, e aplauda Jesus com muita alegria. Isso, aplauda Cristo, aplauda Cristo, aplauda Cristo. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Preste atenção na palavra de Deus. Mais uma vez Jesus está confrontando os judeus com suas falsas religiões, com sua falsa expressão de fé, pois queriam demonstrar uma religiosidade tão grande, quando na verdade não era a essência deles, propriamente dita. E Jesus vai provar isso para eles, dizendo que a prova da fraqueza da fé deles era que eles não conseguiam identificar em Jesus as mesmas palavras que já haviam sido ensinadas por aquele que eles julgavam como seu precursor. Diziam crer em Moisés, diziam crer na lei, mas não viam em Jesus o cumprimento das palavras de Moisés. E era justamente isso que Jesus estava falando com eles, que se pelo menos em Moisés eles crescem, então eles iam entender que o que Moisés escreveu refletia nele, em Jesus. De uma forma simples podemos dizer que a lei que Moisés compilou, escreveu, claro, pela ordem de Deus, pela instrução de Deus, simplesmente ela se dirige para o seu cumprimento em Jesus. No entanto, que ele vai dizer: eu não vim abolir a lei, não vim destruir, mas eu vim cumpri-la. Porque de fato Jesus ele cumpre a lei que nenhum homem pode cumprir. E ele está de antemão já provando isso para os judeus, dizendo: vocês de fato não creem naquilo que vocês dizem crer. Porque se conhecesse de verdade pelo menos Moisés, vocês iriam entender quem sou eu e aquilo que ele disse sobre mim. Não que nós venhamos a incentivar seguir outras religiões, mas uma coisa é certa: se você tiver uma religião, seja fiel a ela. Não, pastor, não estou entendendo. É isso que eu estou dizendo. Eles diziam ter uma religião, mas na verdade eles não tinham, está me entendendo? Eles diziam que criam em Moisés, mas na verdade não criam. Eles estavam completamente enganados. Era um tipo de crença artificial, de maneira que eles jamais poderiam consolidar uma verdadeira fé. Se você crê em alguma coisa, então crê mesmo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou procure meios para crer. Porque o dia que você for um crente, você vai ser crente de verdade, está me entendendo? Tem pessoas que não criam em nada e de repente vieram à igreja e continuam não crendo do mesmo jeito, está entendendo?
Só mudaram de roupagem, assumiu novas tradições, mas a fé continua artificial. Quem me entende, diga glória a Deus. Eles pensavam que criam, mas não criam. Então, se é para crer em alguma coisa, que creiamos de verdade. Se nós afirmamos crer no Evangelho, que nós creiamos de verdade. Porque o que determina a fé corretamente estabelecida, que nos leva à salvação, é a comprovação daquilo que nós acreditamos do Evangelho. Existem algumas coisas que fazem parte deste crer. Nós estamos em uma igreja, estamos congregados, seguimos uma ética cristã, seguimos padrões, temos bons costumes, que na grande verdade são consequências daquilo que já habita em nós, de uma fé que já pertence a nós, que foi gerada quando nós ouvimos a palavra e procuramos a entender. Quando a palavra chegou a nós e encontrou uma terra boa, e houve então fruto. Por isso que eu mudei a minha oração quando eu vou pregar. Antigamente eu só orava: Senhor, fala conosco, Senhor, fala conosco. É claro que o aspecto desta oração é o desejo de que Deus fale. Então nesse sentido não tem problema. Mas na verdade não precisaria pedir para Deus falar, porque Ele sempre quer falar. O difícil é achar alguém que quer ouvir. E quando eu falo querer ouvir, não é simplesmente estar com o ouvido ativado, mas com o entendimento sensível à voz de Deus. É isso que eu me refiro, a um coração pronto a receber as ordenanças de Deus e colocá-la em prática. Porque é isso que vai mudar a nossa vida. É nós crermos no Evangelho e vivermos o Evangelho. Isso traz transformação, isso traz mudança, isso nos torna discípulos de Jesus, isso nos faz ser influenciadores do meio que nós vivemos. A semente dá resultado e multiplica. Não é uma semente que a ave leva. Então que o nosso desejo é pelo menos de estar atento para ouvir a voz de Deus. A questão não é o tanto que Deus vai falar, mas é o tanto que a gente vai guardar. Como guardaste a palavra da minha paciência. Aquele que ouve e guarda as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Então, quando você vier a um culto, quando nós viermos a um culto, a gente não vai dimensionar o quanto que Deus falou. Olha, eu vi que Deus falou um pouquinho na pregação, mais ou menos. O louvor já estava mais bonito, já falou mais comigo. E a hora que o irmão pegou uma oportunidade lá, falou alguma coisa que eu achei interessante. A nossa preocupação não é o tanto que Deus fala, mas o tanto que a gente obedece. Que nós viemos estar prontos para isso. Esse era o problema de Israel. Não era somente nos tempos de Jesus. Esse problema já vinha de muito tempo antes. Voltando ao nosso manual bíblico, eu espero que a grande maioria dos irmãos tenham seus manuais em nome de Jesus. Nós temos uma prévia da história. E vamos lembrar um pouquinho daquilo que nós já falamos. Moisés, nós falamos sobre ele já na aula passada. Foi livrado das águas. Deus foi com ele. Ele esteve no Egito, chegou a ocupar altas posições. Mas ali não era o lugar dele, era um peixe fora d'água. Até que um dia não aguentou e matou o egípcio que maltratava o judeu. Ao fugir foi viver como pastor. Deus aparece para ele no Monte Horebe. Havia uma sarça que ardia. Ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e ali a sua vida mudou. Então ele entendeu que ele havia sido escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Quando a gente presta atenção na palavra de Deus, a gente passa a compreender os planos deles para a nossa vida. Isto é maravilhoso. Aquilo que nós terminamos na nossa última aula foi bem nesse ponto, que Deus tem uma obra na vida de todos nós. Deus tem uma missão na vida de todos nós. A única questão é quanto à nossa disposição, prontidão em estar executando tudo aquilo que Deus quer para nós. Preste atenção, os primeiros versículos do capítulo 12 de Êxodo vai mostrar para nós
as orientações do Senhor para a realização da Páscoa. E está escrito lá na sua Bíblia, lá: e no dia da Páscoa comprarás bastante chocolate, levarás ao seu pastor. Não está aí não? Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 20. Deus estava orientando o seu povo sobre a verdadeira Páscoa, que teria um significado muito amplo, no sentido da passagem da escravidão para a liberdade. Haveria um sacrifício de um cordeiro ou um cabrito novo. O sangue seria espargido nos umbrais, na porta, para simbolizar o livramento. A carne do animalzinho seria assada e comida pela família. Caso sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado. E o pão seria comido, não poderia ser levedado, ou seja, não poderia ser um pão com fermento. O desobediente poderia morrer. E essa festa deveria ser considerada anualmente. Eles precisavam lembrar do livramento que Deus haveria de dar para eles. A Páscoa tem um significado muito grande ainda para nós. Nós já vamos falar mais sobre isso. Estamos na prévia, estamos na introdução. Mas Deus deu orientações a eles, para que eles, seguindo, recebessem a proteção de Deus. E preste atenção, vai chegar então um momento que o Egito já não quer mais saber de Israel lá dentro. Por um tempo o faraó foi resistindo, o coração dele foi endurecido. Nós já falamos o que é esse endurecimento. Não seria uma forma de Deus obscurecer a capacidade de faraó em obedecer. Não. Deus não interfere na vontade humana, jamais. Deus simplesmente deixou faraó ser mais mal do que ele poderia ser naquele momento. Sabia que Deus limita a maldade humana? Eu e você não temos noção que o ser humano é capaz de fazer de ruim. Eu e você não temos noção daquilo que o pecado pode fazer em nós. Essa maldade é oriunda do pecado, é claro. Deus naquele momento deixou o faraó ser mais mal. Deus delimita a maldade dos seres humanos. Não seria muito pior do que a gente vê hoje. Então agora eles vão sair do Egito. Eles vão pedir bens, vão pedir vasos, vão pedir joias, e vão sair lá do Egito, vão sair. Êxodo 12 vai falar para nós, nos versículos posteriores, vai mostrar para nós eles saindo do Egito. Já falamos sobre isso também na aula passada. Egito não é um lugar para o povo de Deus. Então eles vão, e Deus manda que eles ficassem por um tempo em Piairote. Estando eles ali, faraó é avisado, e logo sai atrás deles. E de repente o povo de Deus está em frente ao Mar Vermelho. Um grande mar, murmuração e tantas reclamações. Você já... Foi exatamente o que o povo fez. Eles não estavam cantando na frente do mar não, né? Agora a gente diz que canta, né? Nós cantamos. Mas eles não estavam cantando não, eles murmuraram na frente do Mar Vermelho. E Moisés então vai consultar a Deus. E Deus vai responder para Moisés, Êxodo 14:15. Por que clamas a mim? Deus estava dizendo, o problema não é comigo não, é só vocês seguirem em frente naquilo que eu já mandei vocês fazerem. Moisés, bota esse cajado na água, que colocar o cajado na água é a tua parte, abrir o mar é comigo. O povo de Deus passa e Faraó e o seu exército é afogado. Desde aí Deus estava mostrando para o povo a necessidade da obediência. Deus está tratando com o povo que ficou quase 400 anos no Egito. Deus está reeducando aquele povo, porque foram 400 anos escravos. A mente deles era de escravos. Deus então vai mudar a forma deles agir, vai ensinar eles a obedecerem. E ali Deus mostrou que se eles obedecessem, eles iam ver Deus estando com eles todo o tempo. E eles então vão viver como nômades, próximos ao Monte Sinai. Nômades é alguém que não tem local fixo, sempre está aqui ou acolá, sempre está se mudando. Eles estavam como nômades, não tinham lugar fixo, estavam próximos ao Monte Sinai. O povo deveria guardar a aliança e se santificar, porque Deus iria aparecer no cume do monte. Mas Deus exigiu que houvesse santificação, que houvesse separação e respeito
ao nome do Senhor. A gente só vê a glória de Deus com santidade, não tem jeito não. Não adianta não virar cambalhota, fazer um monte de coisa, e dar uns gritos bonitos, enfeitar a voz, fazer malabarismo. Sem santidade não tem glória de Deus, não tem poder de Deus. Eu estou falando do verdadeiro poder de Deus. Não estou falando de coisa falsificada. Não estou falando de poder superficial. Não estou falando de emocionalismo. Eu estou falando de poder de Deus. Deus falou para o povo: eu estarei sobre o monte Sinai, então vocês se santifiquem para ver minha glória. Se a gente não viver em santidade, não tem glória de Deus. E foi nesse monte que Moisés, estando lá, o próprio Deus com o seu dedo escreve os 10 mandamentos e passa todas as orientações ao povo de Deus. A história é muito longa, a gente tem que correr um pouquinho para dar tempo da gente concluir, né? No tempo que nós temos disponíveis. Mas enfim, é ali que ele recebe todas as orientações de Deus, inclusive a respeito do tabernáculo. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 25. Além dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, nós vemos Deus orientando sobre o tabernáculo. Logo em seguida, Deus já começa a explicar como deveria ser feito detalhadamente. Depois você lê. Agora não vai dar tempo de a gente ler não, é muita coisa. Deus falou também sobre as ofertas que deveriam ser recolhidas. Êxodo 25, versículo 8. Que as ofertas eram necessárias para a construção do tabernáculo. E por fim nós vemos que este tabernáculo era dividido em 3 partes. O que era o tabernáculo? Era uma espécie de um templo móvel. Como se a gente carregasse a igreja nas costas, né? E chegasse no lugar, montasse a igreja ali, depois cultuasse, desmontava tudo de novo e ia cultuar no outro canto. Como eles eram nômades, não tinham um lugar fixo, então eles precisavam de um templo móvel. Eu acho que tem uns crentes nômades nos dias de hoje, né? Que uma hora monta o tabernáculo aqui, depois monta ali. Já acabou já o tempo do tabernáculo. Agora nós temos templo para adorar a Deus. Este tabernáculo era separado em 3 lugares. O pátio, que era o local público, a parte maior, onde era público, todos poderiam entrar no pátio. E ali, logo mais, já estaria, então, o tabernáculo propriamente dito. Embaixo nós temos as divisões, né, dos compartimentos. Aqui é o lugar santo e aqui é o lugar santo dos santos. No lugar santo era onde estavam os objetos de madeira, de acácia revestidos de ouro, e entrava apenas os sacerdotes. Aqui já não era todo mundo que entrava. Ali havia o candelabro, havia a mesa da proposição e o altar do incenso. Entre o santo e o santo dos santos havia o véu. Está aqui, talvez não dê para ver muito bem de longe, mas que dizem que era muito resistente. Alguém já falou isso uma vez, que era muito resistente, até porque a restrição para o outro lado, para o lugar santo dos santos, era uma restrição muito grande, de maneira que ali somente o sumo sacerdote entrava, e não era sempre não que entrava. Não era assim de vez em quando estava passando por ali, aí o sacerdote resolvia entrar, não. O santo dos santos era um lugar extremamente restrito, que para ele entrar lá, ele tinha que acender incensos e holocaustos para pedir perdão dos seus pecados primeiro, porque se ele entrasse lá em pecado, ele era fulminado. No entanto, que dizem que na roupa do sumo sacerdote tinha um sininho que ficava tocando, mais ou menos igual a chave que eu uso. Só já sabe por onde estou passando que a chave está tocando, né? E é tanta chave, né? E ali ele estava fazendo barulho. Enquanto ele fazia o barulho, não, o sacerdote está vivo. Diziam também que ele andava com uma corda amarrada na cintura. A ponta dela ficava para fora. Se o sino parasse de fazer barulho, era só puxar a corda, porque também nem podia entrar lá para tirar o corpo do sumo sacerdote. Ele logo entenderia, cometeu alguma coisa de errado, vamos tirar para fora. Mas enfim, no lugar santo dos santos tinha a arca da aliança. Era isso que fazia aquele lugar ser muito santo.
Esta arca da aliança representava a presença de Deus. E o que havia dentro desta arca, que era tão importante? 3 elementos, conforme a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 3 e 4. A tábua dos 10 mandamentos, representando, a lei de Deus, a instrução de Deus ao seu povo. Havia ali também um exemplar do maná, que Deus mandou preservar, e também a vara de Araão, que havia florescido. 3 grandes sinais de Deus, que precisavam ser considerados pelo seu povo. Preste atenção, os 3 elementos da arca nos chamam a atenção para a palavra de Deus. Tábua dos 10 mandamentos, lei de Deus. Maná, alimento espiritual. A palavra de Deus é alimento. A vara nos fala de direção, a palavra de Deus nos dirige. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Fica bem evidente para nós aqui, olhando para a arca, que onde não tem a palavra de Deus, não tem a presença de Deus. Então vamos valorizar a palavra. Deus está onde está a palavra. 50% bateu palma, 50% está tentando entender. Se não houver a palavra, não tem presença de Deus. Pode ter qualquer coisa. Infelizmente, hoje o povo anda em busca das outras qualquer coisas, O irmão prega direitinho, bonitinho, mas não vira cambalhota. Não, esse pregador não é bom, não gostei. O pregador até falou bem direitinho, não falou nenhuma heresia, mas não falou o número da minha identidade, não falou a cor da minha meia. Não gostei desse pregador, não gostei. Brincadeira fora parte, há um pouco de ironia. Mas preste atenção, o que determina é a palavra de Deus e ponto final. Dentro da arca, o que havia? 3 elementos que chamam a atenção: a palavra, tábua dos 10 mandamentos, lei de Deus, maná, alimento de Deus, e a vara de Araão. É a palavra de Deus que representa para nós o fator determinante. Ou Deus está, ou Deus não está. Onde há conformidade com a palavra, há a presença de Deus. Se não há conformidade, Deus não está nesse meio. O critério é a palavra. É a palavra que determina e acabou. É o fator determinante. Era isso que havia no lugar santo dos santos. Isso fazia aquele lugar ser muito importante. Moisés, escolhido por Deus para esta grande obra, conduzir o povo de Deus para um lugar onde Deus já havia preparado, conduziu os hebreus até a terra prometida. Moisés já faleceu numa idade avançada. Deus esteve com ele todos os dias da sua vida. Infelizmente não chegou até a terra prometida, acabou falhando, não chegou até lá, mas Deus preparou um sucessor. E a promessa que Deus havia feito lá em Êxodo 3, de levar o seu povo até a terra prometida, aconteceu. O profeta pode morrer, mas a profecia que é de Deus se cumpre. Moisés morreu antes do povo chegar na terra, mas a profecia era de Deus e deveria se cumprir, fosse por ele ou fosse por Josué. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Para que não houvesse idolatria, o corpo de Moisés foi escondido pelo próprio Deus. O próprio Deus se encarregou de esconder o corpo de Moisés. E depois nós vamos ver que houve uma disputa por causa do corpo de Moisés. Mas enfim, vamos lá. Nós temos uma leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 a 28. Nós estamos com o nosso tempo já bastante, eu diria, apertado. Você tem seu manual, você vai ler na sua casa esse texto bíblico, tá bom? Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 ao 28. Deus está dando algumas orientações ao seu povo. Era necessário o povo obedecer às orientações de Deus para viver as bênçãos de Deus. Depois você lê com calma na sua casa. Eu espero que você leia. Tópico de número 1. Deus preserva o povo de Israel. Deus havia feito um compromisso. E Deus então vai provar para o seu povo o poder da sua palavra. Pode acompanhar no seu manual, você pode acompanhar por aqui.
Deus mostrou que havia uma distinção entre o seu povo e entre os ímpios, pois as pragas afetavam somente os egípcios. Mas onde estava o povo de Deus, Deus estava livrando. Pode ver em Êxodo capítulo 10, versículo 22 e 23, como também todas as demais pragas, Deus estava sempre livrando o seu povo. Deus mostrou seu compromisso com a sua palavra. Mas tem um detalhe muito importante. Este compromisso de Deus com sua palavra só se aplica aos fiéis. Deus vai mostrar seu compromisso, que Ele já colocou na sua palavra, mas isso a aqueles que obedecerem. Deuteronômio capítulo 30, versículo 14 ao 20. Não faremos a leitura, o texto é extenso. Deus está mostrando bem claro para o povo que eles precisavam fazer escolhas. O povo precisava decidir o que é que eles queriam diante do conhecimento de Deus, diante da verdade de Deus, diante da palavra de Deus. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, nós somos chamados a decisões. E Deus estava chamando a atenção no seu povo para escolher a vida ou escolher a morte. Estava na decisão do seu povo. Mesmo no Antigo Testamento, já havia liberdade de escolha. Deus sempre deu livre-arbítrio ao homem. E a salvação era pela aceitação à palavra. Aqueles que crescem teriam a vida, mas aqueles que rejeitassem, então teriam a morte. Deus sempre deu oportunidade. Aquilo que nós sempre pregamos: ninguém, absolutamente ninguém, vai ter desculpa naquele último dia. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas está ouvindo hoje de novo. Porque Deus é Deus de oportunidades. Nós temos a oportunidade de escolher os caminhos para a nossa vida. Escolhemos o que plantamos, mas a colheita é a consequência. Deus deixou bem claro para o seu povo: eu quero que você escolha a vida, mas se você escolher a morte, aí o problema é seu. Quem já tem filho maior de idade aí? Quem já tem filho maior de idade? Até uma certa idade a gente pega na mão deles, né? Vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá. O Julinho já está difícil segurar ele. Chega uma idade que não adianta não. É ou não é? Passou. Tem uns até que menos, né, da maior idade já não estão obedecendo os pais. Mas pegou uma idade, já, o pai pode até falar, a mãe pode falar. O pai quer o bem, sim ou não? A mãe quer o bem, é ou não é? Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver a perdição. Mas se o filho não escuta os conselhos, Deus age da mesma forma para conosco. Ele nos dá todas as orientações para a gente viver bem, para a gente viver em paz, para a gente desfrutar de bênçãos. Mas a escolha é nossa. Que eu e você hoje escolhamos obedecer à voz de Deus e viver as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Deus quer nos dar o melhor. Ele quer. Mas é a gente que vai escolher. Não dá para culpar Deus se a decisão é nossa. Voltamos a falar da Páscoa. Aquela passagem de Deus ao seu povo não era simplesmente para todos. Era necessário uma consagração. Somente aqueles que haviam sido circuncidados. Sinal da aliança que Deus fez com Abraão, onde todos os homens receberiam um sinal no seu prepúcio. Um sinal da aliança de Deus para com os homens. Aqueles que estivessem consagrados, então poderiam participar da Páscoa. Não que Deus faça acepção, mas a gente quer participar das coisas de Deus. Existe sim requisitos de Deus. A salvação é de graça, Deus não cobra a salvação. Mas para viver comunhão com Deus, para viver intimidade com Deus, para viver coisas maiores com Deus, é preciso consagração, é preciso separação, é preciso obedecer, é preciso orar, é preciso viver de forma diferenciada neste mundo. Não é de qualquer jeito que nós vamos viver coisas grandes de Deus. Não é de qualquer forma, não. Era somente aqueles que haviam sido circuncidados poderiam participar da Páscoa.
Aquele sangue que estava na porta havia um significado muito importante para nós. Temos o símbolo do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. João Batista, ao ver Jesus, ele declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sinal chamava a atenção a Cristo. Aquele sangue que estava sobre a porta para dar livramento estava na verdade sinalizando para Jesus, aquele que derramaria o sangue para posteriormente dar o livramento para todos quantos nele crescem. Alguém que já creu nesse sangue? Se nós queremos receber o sinal desse sangue, precisamos guardar e viver a palavra. João capítulo 8, versículo 51. Se a gente quer viver o sinal desse sangue, é preciso guardar a palavra do nosso Senhor Jesus. Deus havia dado uma lei para o seu povo. Por que Deus deu uma lei que o povo não podia cumprir? E tinha gente que dizia que cumpria, simplesmente para revelar ao homem a necessidade do Salvador. Porque ninguém poderia se salvar pela lei, era impossível. A lei simplesmente mostrava para o homem, e mostra até hoje, o quanto nós somos rebeldes a Deus. A lei nunca pôde salvar, jamais. A lei simplesmente mostra a nossa miséria diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que descumpre um só ponto da lei é culpado de toda ela. Então é impossível, ninguém vai conseguir. Jesus cumpriu toda a lei para ser a nossa justiça. Romanos capítulo 3, versículo 23 deixa bem claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então pela lei para nós já era. Mas então para que serve a lei? Paulo vai falar no livro de Gálatas capítulo 3, do verso 21 ao 26. Não vou ler tudo, mas ali Paulo está falando que a lei é o aio, não é alho. Alguém já pensou em comida já, né? Pensa num povo que gosta de comer, o povo de Deus. Diz amém. Você não quis falar amém para disfarçar aí, mas o irmão do lado sabe que não é verdade isso. Serviu de aio, eu já falei sobre isso aqui em uma das aulas. O aio era o escravo monitor, aquele escravo responsável de tutoriar os filhos do seu senhor, enquanto eram de menor idade. Levava à escola, cuidava, orientava. A lei serviu para isso. Enquanto o povo ainda era menino, não conseguiria entender a plenitude do Evangelho. Se Jesus viesse de repente assim, imagine. Se naquele tempo eles não entenderam, imagine se Jesus aparecesse lá no Egito. Então a lei foi o condutor para que eles fossem amadurecendo, né? Mas parece que mesmo assim não amadureceram. Assim como tem gente que só ganha idade, mas não ganha maturidade. O tempo passou, mas eles continuaram sem entender. Até quando Jesus estava falando com eles, lá em João 5. Não entenderam o que Moisés falou e também não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Mas enfim, a lei era o condutor. Porque quando a gente chega na lei e vê que não dá para cumprir, a gente vai buscar um Salvador. A gente vai buscar alguém que faça alguma coisa por nós. Aí nós encontramos Jesus. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, vai explicar para nós que pela justiça de Jesus é que somos reconciliados. Porque não podemos cumprir essa lei, é impossível. Mas Jesus cumpriu e fez justiça por nós. Passou por pecado para nos dar justiça. Agora somos reconciliados. E olha só que maravilha. De inimigos de Deus, de ofensores de Deus. Paulo vai dizer lá que agora nós somos chamados a ser embaixadores de Deus aqui nessa terra. Não tem privilégio maior, meu Deus do céu. Era inimigo, era ofensor, era escravo do diabo. E agora ficou importante, ficou chique. É embaixador de Deus, representante de Deus. Teria muita coisa para a gente falar sobre embaixador aqui, mas não dá tempo. Paulo entendia muito bem sobre a lei. E ele vai falar algo muito interessante em Romanos 7, do versículo 9 ao 13. Não vou ler tudo também, infelizmente o tempo não nos permite. Mas ele vai falando sobre o que a lei vai fazendo. Aí você vai vendo ali que parece que a lei só está levando para a morte. Estava bem, mas de repente já não fica bem. Ele vai dizer, eu estava vivo, mas a lei foi como se me matasse. A lei me enganou. Ele vai dizendo isso. Mas no versículo 12 ele diz, mas a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Aí ele explica no versículo 13, que a lei veio mostrar o pecado
Como já disse anteriormente, quando se defrontamos com a lei, nós vemos nosso pecado. Quando percebemos que não tem jeito para a gente resolver o nosso pecado, então nós nos refugiamos em nosso Cordeiro. Então nós espargimos o sangue na porta e recebemos o livramento do Senhor. A lei nos mostra o pecado e o pecado nos leva a Cristo. Todos os rituais eram para fazer o povo entender que eles precisavam buscar o perdão. Era isso, e crescem na palavra e entendessem aqueles sinais de Deus para com eles. A fé na palavra de Deus era o que salvava tanto no Antigo quanto no Novo. No Novo já temos mais a explicação da lei. Jesus vai esclarecendo aquilo que até aquele momento eles não tinham entendido. João capítulo 1, versículo 17, Jesus deixa claro: a lei foi dada por Moisés, mas a verdade veio pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus veio estabelecer a verdadeira vontade de Deus, a verdade clara. Concluindo as funções da lei. A lei mostra que o pecado é maligno. Temos duas referências, Romanos 3:20, Romanos 7:7. Em segundo lugar, o que a lei faz? Aquela lei que Moisés havia dado ao povo, que Deus deu a Moisés, Moisés ao povo, vai mostrar que o homem não consegue cumpri-la, necessitando de um Salvador. Assim a lei conduz a Cristo. Gálatas 3:24. Em terceiro lugar, o que a lei mostra? Mostra a exigência de Deus quanto à sua santidade. Levítico capítulo 20, versículo 26. Tiago capítulo 2, versículo 23. Um aspecto da lei nós temos que entender. A parte ritual é passageira. Acaba em Jesus. A parte dos ritos da lei, sacrifício, aquilo que alguns chamam de lei cerimonial. Se bem que é bem complicado a gente fazer essa distinção assim em todos os pontos, mas de uma forma mais simples, a parte dos rituais se cumpre tudo em Jesus, inclusive no sábado. Jesus vai dizer: eu sou o Senhor do sábado. Então ele cumpre a parte de ritual nele, mas o aspecto moral da lei é eterno e universal. Na lei já dizia: não matarás, e até hoje não é para matar. Na lei já dizia: ama a Deus sobre todas as coisas, até hoje é para amar a Deus. Não dá para a gente abordar todos os pontos, mas em suma é o seguinte: a parte dos ritos, cerimonial, aqueles sacrifícios todos, aqueles costumes que estavam dentro do culto judeu, se cumpriu tudo em Jesus. A parte moral ainda permanece. Como eu vou entender, pastor, o que é que permanece até os dias de hoje da lei? É simples: tudo que é confirmado no Novo Testamento. Para a gente falar sobre cada ponto, a gente precisaria de mais tempo. Tudo que estiver no Novo, confirmando, então é lei moral, então ela permanece até aos dias de hoje. Quem entendeu, diga glória a Deus. E é importante a gente lembrar também que em Jesus se cumpriu todas as profecias relacionadas ao Messias. O véu foi rasgado com a morte de Jesus Cristo. Aquela distinção que havia devido à lei, devido aos rituais, agora em Jesus já não há mais distinção. E presta atenção: quem chegava no santo era o sacerdote, não era nem o povão. O povão chegava só até no pátio. O sacerdote que ficava no santo não podia entrar no santo dos santos. Para você ver que até o santo era um lugar sério. Quem me entende, diga glória a Deus. Mas Jesus Cristo vai elevar a nossa condição, vai acabar com todas as restrições até a Deus. O cidadão comum não podia entrar nem no santo, quanto menos no santo dos santos. Mas Jesus vai pegar a gente que mal e mal podia entrar no pátio por causa dos nossos pecados. E agora Ele vai nos dar a oportunidade de fazermos parte do seu sacerdócio, de fazer parte desta comunhão íntima. Podemos chegar até a presença de Deus. Cristo rasgou o véu, temos acesso à arca, temos acesso à presença. Que possamos buscar esta presença, essa presença que é revelada na palavra. Que possamos buscar esta presença. Jesus cumpriu todas as demandas para que hoje nós pudéssemos viver tão perto dele como ninguém mais viveu antes dele. Infelizmente, os israelitas da primeira geração não entraram na terra prometida porque murmuraram, porque não creram, não entenderam nem o maná que Deus tinha dado para eles. E Jesus vai falar sobre a ignorância deles,
quanto ao que Deus fez no passado. Em 1º livro de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 12, vai mostrar que apesar daquele povo no passado experimentar as coisas espirituais de Deus, eles não foram aprovados por Deus, porque mesmo participando das coisas do Senhor, estou falando de 1ª Epístola aos Coríntios 10, 1 ao 12, mesmo participando das coisas espirituais, eles não entenderam de fato a vontade de Deus que havia em tudo aquilo que eles participavam. Que eu e você não venhamos ser somente participantes, que a gente não venha ser simplesmente aquelas pessoas que ao longe têm contato com a graça, mas que a gente venha a receber e entrar de corpo, alma e espírito na presença de Deus. Que a gente venha de fato viver essas experiências com intensidade e viver a vontade aprovada de Deus para nós, para que mesmo depois de ter participado como eles participaram do maná, tomaram água da rocha, viram sinais, viram milagres, mas por fim não entraram na terra prometida. Último tópico para a gente concluir. Ali no deserto Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal. Devido à murmuração, eles começaram a ser feridos pelas serpentes. Murmuração é um problema sério, hein? Cuidado de ver a serpente começar a picar muito aí. Começaram a murmurar e Deus então mandou serpentes. Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de metal. Aqueles que olhassem para ela seriam salvos da morte. Aquela serpente simplesmente representava Jesus. Mas sabe como é o povo, né? O povo idolatra facilmente por qualquer coisa. Por qualquer coisa. E no 2º livro de Reis, capítulo 18, versículo 4, a gente vai ver que essa serpente virou objeto de idolatria. Passou-se o tempo, morreu Moisés, veio Josué, veio juízes, veio vários reis, passou até por Davi, né, que foi um grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, e foi passando, e o povo ainda adorava a serpente. Deram até um nome para ela, Neustã. Tem gente que até adota o pecado e bota o nome nele, né? O povo continua adorando a serpente, mas não era para adorar, era só para olhar. Quem foi destruir a serpente foi só o rei Ezequias, depois de muito tempo. O que nós entendemos com essa serpente que Deus mandou levantar no deserto? O crente deve olhar para Jesus. Jesus vai falar sobre isso no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do 14. Antes daquele versículo que a gente conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Jesus está dando um exemplo da serpente, você pode ler na sua Bíblia. Jesus vai dizer assim: como Moisés levantou a serpente lá no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí ele vai explicando, ele vem ao mundo para que aquele que creia não pereça. Hoje nós vamos olhar para Jesus e pela fé nós seremos participantes da vida eterna pela nossa fé. Para a gente terminar, porque o tempo já vai terminando também, aspectos doutrinários dessa nossa lição. O nosso manual bíblico vai trazer 11 aspectos doutrinários, que são verdades estabelecidas. Primeiro, eu não coloquei todos aqui nos slides, senão ia ocupar muito espaço. A murmuração e a incredulidade impedem o crente de entrar na Canaã de Deus. A primeira geração não entrou por causa da murmuração. E crente que vive murmurando vai ficar murmurando, mas vai ficar mesmo, entendeu? Aí Jesus vai vir e ele vai ficar murmurando porque Jesus não levou ele, né? Em segundo lugar, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como aquele cordeirinho era morto pela família na Páscoa para salvar a família, para salvar o primogênito, assim hoje nós temos Jesus como o nosso Cordeiro para nos salvar do pecado. Para participar da aliança do Senhor, era preciso se consagrar. Só participava da Páscoa os circuncidados. Nos fala de consagração. Em quarto lugar, Deus dá liberdade de escolha, desde aquele tempo até os dias de hoje. Podemos escolher a vida mediante a fé na palavra, ou alguns indiretamente vão escolher a morte. Porque se nós resolvemos não obedecer, é a morte que nós estamos escolhendo. É triste, mas é a verdade, não posso falar outra coisa. Em quinto lugar, o Senhor cumpre a sua palavra
e faz o mar de dificuldade se abrir. Deus tinha falado para o seu povo que eles iriam chegar do outro lado. Não era o mar que ia impedir. Então, se Deus falou, não tem problema, fica tranquilo. Se Deus estabeleceu um plano, um propósito, pode ter mar, pode ter faraó, pode ter tudo. No final a gente vai ver a obra de Deus se concretizando. Em sexto lugar, a lei veio para mostrar o pecado humano. Isso nós já sabemos. Quem olha com fé para a cruz é salvo. Quem olha para Jesus é salvo. Os sinais e ensinos do Antigo Testamento trazem uma figura, a salvação que está somente em Jesus. Não é para ficar olhando para o Antigo Testamento. Tudo lá é um sinal para Jesus, como nós já mostramos. A serpente, o cordeiro, tudo leva a crer em Cristo. Jesus vem abrir esse caminho entre o homem e Deus, que estava distanciado. Ele rasga o véu e abre o acesso. Agora todos nós podemos chegar-se ao Senhor. E por fim, em Moisés nós aprendemos que o líder fiel a Deus vai exortar o povo, ora pelo povo, intercede e pede pela presença de Deus juntamente com o seu povo. Esse é o exemplo de liderança que nós aprendemos em Moisés. E por fim, 11º lugar, os que se rebelam contra os líderes eleitos por Deus sofrem consequências. É o que está no nosso manual bíblico. Há alguns que não creram na autoridade de Moisés e começaram a se rebelar